Eu sou a Mari Castelo, mudei para São Paulo em 2019, sou lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e graduada em artes visuais, mas também tatu, também trabalho com ilustração digital, com grafite, pintura, com tudo, assim. Eu me considero super multiplataformas, assim. E é isso, sempre que eu canso de uma técnica, eu vou para outra e assim eu fico percorrendo 1000 técnicas num caminho só, sabe? E é isso, eu vim para São Paulo para desenvolver melhor tudo isso, expandir territórios e ver o que vai acontecer. A maioria dos artistas ficam dizendo que começaram eu pinto desde tal idade, né? Mas é que eu acho que toda criança tem esse manifesto artístico, assim, desde muito cedo. E talvez muito por a minha mãe ser professora de artes, eu acabei dando sequência no que já é natural de toda criança desenvolver. Não só ali nas garatujas ali dos primeiros desenhos, né? Mas tudo, assim, era muito experimental a produção artística dentro da minha casa. As artes começaram na minha vida nesse processo, acho que escolinha de educação infantil, e eu acabei dando sequência muito também porque a minha mãe é professora de artes visuais e hoje já aposentada, mas ela sempre me incentivou, assim, lá em casa sempre foi um ambiente experimental, assim, para todas as técnicas artísticas, né? Tanto que antes de ingressar na academia, eu tive a experiência em casa de poder testar o que era estilogravura, que é uma das referências, assim, dentro do meu processo de pintura, né? Nesse processo eu fui bem privilegiada, né? De conseguir manifestar isso antes de entender a história da arte em si, antes de aprender outras técnicas. Eu acho que isso sempre foi aberto assim para mim, sabe? Eu nunca me coloquei apenas como ilustradora de aquarela. Não, eu também fazia ilustração digital, daí eu sempre pratiquei o lance da colagem, né? A prática da colagem no meu processo. Aí na própria pintura, vai e volta, eu colo algumas coisas, ou costuro algumas coisas. Gosto de catar, manter meu olhar atento assim quando eu percorro a cidade. Gosto de coletar coisas que me saltam os olhos assim e levo para dentro do ateliê, meio acumulador assim de isso aqui tem um formato diferente, meio estranho, daí eu vou acrescentar isso numa pintura X, ou sei lá, daí recorto aquilo e faço outra situação a partir de uma peça que eu encontrei na rua, sabe? Então é um processo que é bem fluido, sem regras, assim, e eu só me permito arriscar, assim, ver o que vai acontecer a partir desses experimentos, assim, experimental que talvez possa ou não ser experimental, sabe? Mas é engraçado que esse tipo de caderninho era muito diário, assim. Então eu não levava ele para os rolês de grafite, por exemplo. Era mais uma parada minha, assim. Tinha até um que eu botei um saquinho aqui. E daí quando eu apresentava esse caderninho assim para os melhores amigos, daí, esses dias eu tava olhando e daí tinha uma mensagenzinha assim, tipo: "Oi, querida". Acho que, na minha opinião, é importante, sim, se colocar aberto para experimentar outras técnicas, né? Outras funções que aquela técnica que ele exercita ou ela exercita pode acrescentar mais ainda, expandir mais aquele processo artístico. Mas também não há regra, sabe? Eu acho que
vale de cada pessoa, assim. Eu acho que quanto mais tu faz, mais aquilo pode gerar uma transformação e quanto mais tu acrescenta outras técnicas nesse processo, pode gerar mais transformações ainda. Então, eu sou a favor de, no meu trabalho, sempre estar sujeita a expandir, sabe? E entender que o erro dentro do processo pode ser algo novo a se concluir, assim. Então, acho que não pode ter muitas margens, sabe? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha artista e dentro do processo da aquarela tem muito isso, de botar na borda do papel uma fita crepe para limitar a margem. E daí quando ela tirou a fita crepe, acabou vazando um pouco da tinta da aquarela embaixo da fita. E ela tava muito triste por isso. E eu falei, mas é legal, sabe? Tipo, é massa quando também não só tu tem o domínio, o próprio material te conversa ali contigo, né? O próprio material expande e dialoga contigo, assim, tipo, não, peraí, tu não tem todo o domínio da situação, eu também tô aqui fluindo, né? Então, acho que isso é interessante também, nós artistas, se permitir para entender que nem tudo tem um ponto final, né? A tatuagem, ela é um processo fixo, mas ela também, ela tá sobreposta num conjunto orgânico, né? Tu pode sofrer um acidente anos depois, naquele pedaço de tatuagem, ela sofreu uma cicatriz, ela sofreu alguma intervenção, ou ela ser sobreposta, assim como uma pintura na rua, ela também pode ser coberta. Então, a tatuagem também tem esse processo efêmero de mutação da pele, de envelhecimento da pele, não tanto quanto um papel, talvez, ou não tanto quanto uma pintura na rua, mas ela tem seu processo de transformação, né? Seja na despigmentação, até no momento que a gente depila a pele para receber a tatuagem e depois cresce pelo sobre ela, né? Tem tudo isso, é importante pensar assim que é um processo artesanal também, não vai ser uma impressão como uma estampa, uma impressão de gráfica, assim, de papel, mas ela está sujeita a erros, né? Tem a textura da pele, assim como no papel tem o papel corrugado, ele tem uma textura que ele vai receber aquela tinta de uma forma diferente do papel liso. A pele também possui suas texturas e elasticidades, então é um processo que nunca vai ser igual. E uma das minhas últimas exposições que eu fiz foi nunca é igual, porque por mais que seja uma impressão em série, os papéis também não são iguais. Não é o mesmo papel que tu tá pegando, não é a mesma gordura que tu tem nas mãos que tá pegando ali o papel para fazer a impressão. Então, tipo, tudo pode ter sei lá, um pelinho diferente, sabe? Então nada vai ser repetido. É bem maluco, por mais que seja um trabalho em série, vai ter algum erro, sabe? 0,0 vai ter um erro ali. Então, eu acho que tem isso, todas as coisas são únicas. A tatuagem, ela sofre mutações desde o desenho até a impressão do carimbo e até a finalização do processo de tatuagem, né? Então, eu acho que tudo está em transformação. O processo da pintura e do desenho é um processo mais antigo na minha vida do que a tatuagem, né? Então, acho que por conta disso, eu tô tatuando há 5 anos. É um processo novo ainda, né? Então, eu acredito que tem muita coisa que eu posso educar as pessoas a entender o que é a tatuagem preta, texturizada, a tatuagem colorida, a tatuagem com cor e preto, poucos elementos de cor, mais texturas em preto. Então eu deixo livre, mas é um processo que eu ainda estou aprendendo também, estou experimentando e a cor, o pigmento da tinta colorida na pele é diferente do pigmento preto, né? É diferente de ser aceito pelo público mais do que uma tela que eu não pergunto para ninguém se alguém vai gostar, eu só faço e disponibilizo, né?
Já a tatuagem depende muito dessa comunicação com a outra pessoa. Então, precisa ter uma relação de criação dupla, né? Que nem um briefing de clientes, assim, de uma pintura que eu vou fazer na rua, comercial. Precisa ter o cliente concordando com aquele processo todo. Então, tem que ter uma comunicação. E na tatuagem acaba que essa comunicação se resume mais a uma cor única, que é o preto. Mas eu tô tentando migrar para esses elementos de cor, assim, dentro da tatuagem. Apesar de que eu me sinto mais livre com eles na pintura, por enquanto. Rolou continuar e permanecer, sabe? Claro que tendo vários trabalhos em paralelos, comunicando, né? Trabalhava como freela, trabalhava com uma escolinha de educação infantil, fazia muitas coisas ao mesmo tempo, além de estudar, para dar conta de conseguir fazer o que eu mais queria, que hoje é o que eu faço, sabe? Hoje eu posso dizer que, tipo, tá, eu vivo de arte, vivo do meu trabalho autoral, comunicando tatu e comunicando pintura, assim. Então, acho que eu fiz o que eu podia dentro das condições que eu tinha, com o material que eu podia. Então é isso, até hoje eu boto isso na minha cabeça, assim, tipo, os artistas têm muito mania de ficar querendo, ai não, porque eu tenho que comprar tal material, eu tenho que comprar, sei lá, eu preciso comprar tal bloco de folha. E às vezes não, às vezes tu pode olhar pro teu estoque de material e tu ainda tem um monte de coisa pra gastar, né? Tipo, faz com que tu tenha e faz o melhor que tu puder com aquilo, assim, então acho que é isso.